Bruno. Tá me E ouvindo aí, agora? Guga? Tô ouvindo sim. Agora, acho que agora vai. Vamos lá. Então, irmão, assim, a ideia desse papo, na verdade, é que a MRV acabou herdando esses produtos da Moura do B. E muita gente do mercado que conhece os produtos da Moura ficaram sem entender o que aconteceu, né? Do porquê que a MRV agora está tratando esses produtos, mais especificamente o Polidoro. Mas e também a gente desmistificar algumas coisas em relação a esses dois produtos. As pessoas têm muita dúvida em relação à tratativa de venda, tudo isso. Então a ideia é bater esse papo mesmo para que o pessoal possa entender como está funcionando essa tratativa das vendas, como está funcionando essa pegada da parte comercial que a MRV agora está exercendo muito mais forte no Polidoro. E a tua participação nesse processo todo, ajudando aí não só o pessoal do mercado, mas também o pessoal da equipe própria da MRV, que está aí o tempo todo aí ao teu lado, sugando aí o máximo para aprender contigo. Então a ideia é, vou passar a bola para você aí, Bruno. Queria que você falasse sobre o Reserva Polidoro e o Aurora Trend, falasse o que esses produtos têm de tão interessante que vai fazer os corretores hoje sair dessa live pensando no porquê eles estão perdendo tanto tempo e ainda não venderam um desses produtos esse mês ainda. Beleza, Guga. Primeiramente, boa tarde aí a você, ao pessoal. Obrigado pelo convite aí para a gente conversar um pouquinho sobre esses dois produtos, né? Falando só um pouquinho, Guga, da questão da parceria, tá? Realmente são dois produtos que é a parceria Moura do B com a MRV, sendo que o Aurora Trend, a responsabilidade comercial é Moura do B, tá? Então, a Moura do B que aprova a proposta, a Moura do B é que analisa o cliente, que faz análise de crédito, enfim, tudo é com a Moura do B, tá? A gente ajuda, logicamente, os corretores nessa questão do Aurora Trend, né? Ajuda para marcar visitas, enfim. A gente sabe que no próprio empreendimento, o empreendimento está pronto, né? Então o empreendimento ele já foi entregue para o síndico, né? Então o síndico é que dita as regras lá. E aí a gente tem um calendário de visitas que você pode fazer a reserva da visita e levar teu cliente lá. A gente também ajuda nessa questão, tirar dúvidas do produto e até em atendimentos também, tá? Então é sempre bom separar. O Aurora Trend está com a Moura do B e o Reserva Polidoro está com a gente, né? Está com a MRV. Bruno, antes de começar, eu queria que tu falasse um pouco sobre a tua chegada na MRV, na verdade, que para o pessoal entender por que exatamente você está fazendo essa parte desses produtos, especificamente assim, na MRV. Queria que tu Entendi. falasse o tempo que tu passasse lá e como surgiu essa proposta para tu vir fazer esse trabalho aqui junto com a gente. Entendi. É, na verdade, Guga, é o seguinte, um dos motivos que me fizeram ir para a MRV foi justamente o meu conhecimento de Moura do B, tá? Que eu passei 5 anos lá, trabalhando na house da Moura do B, e também o conhecimento, principalmente no Aurora e no Polidoro, tá certo? Eu fiz esse trabalho com a Moura do B, tem alguns corretores amigos, né, enfim, que estão aqui assistindo a gente também. E aí a gente, assim, criou uma casca, né, nesses produtos, e aí a gente conseguiu chamar a atenção da MRV nesse sentido, e foi justamente a minha contratação, que foi para gerar, mudar uma cultura que tem dentro da empresa, né? Você é da MRV, você é um companheiro que eu tenho aí de trabalho, a gente se conheceu, desde abril a gente vem trabalhando junto, e aí você sabe que a cultura da empresa aqui em Recife é muito Minha Casa Minha Vida, né? E aí a gente está chegando, né? É um trabalho árduo, realmente é um trabalho que é difícil, mas é bem compensador. Mas aí a gente está mudando um pouquinho a cultura da empresa para os corretores, não só da House MRV, como os do mercado, começarem a olhar para o SBPE, né? Olhar produtos que você tem uma carteira melhor, né, de clientes que você consegue tirar um comissionamento maior, tá? Para você ter ideia, a comissão desses produtos são 4%, né? Tanto no Aurora quanto no Polidoro,
e você tem 1% de prêmio, né? Então, aqui a gente consegue, nesse sentido, gerar para o corretor, né, que está mais acostumado a trabalhar com um padrão menor, ter um comissionamento maior e ele ficar ainda mais satisfeito com o resultado da venda dele, né? Então, meu chamado, né, da MRV foi justamente isso, tentar mudar um pouquinho essa cultura, né, e fazer que os corretores comecem a performar nesses produtos, né, do SBPE. Massa demais. Agora eu queria que tu falasse um pouco sobre os produtos em si, né? A gente tem uma vivência maior, digo por mim, uma vivência maior no Polidoro, mas a gente sabe que a gente tem também o Aurora 30, que é um produto espetacular, né? Isso. Que esse mês ele tem um diferencial aí no preço, uma campanha legal aí, bem agressiva, que está fazendo uma grande diferença aí para o pessoal do mercado. O pessoal está começando a sentir isso, estou começando a procurar mais. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse produto Aurora 30 especificamente, e mais na frente a gente falasse do Polidoro. Perfeito. Robson está perguntando aí se tem 1% de prêmio no Aurora. Tem sim, viu, Robson? Tanto no Aurora, tanto no Polidoro, tá? A premiação é a mesma do mês passado, tá certo? Falou em prêmio, o pessoal se anima, né? Passou em prêmio, o pessoal se anima aí. E Robson aí, Paulo Vitor, o pessoal vende bem lá o Aurora Trend, né? O pessoal da Rapa. Eles estão até com proposta aí que eu já sei, né? O pessoal já me falou. Enfim, mas aí o Aurora Trend, Gustavo, ele é um empreendimento que, assim, ele é um empreendimento que foi entregue recente, né? Então tem toda uma área de lazer que está bem cuidada. Hoje a administração é da Precisa Prime, né? Que é uma empresa que tem um know-how muito bom na administração de condomínios como o Aurora Trend. E aí, hoje, para a gente, só tocando num preço aqui, a gente consegue, com o desconto que a gente está praticando lá, conseguir unidades a partir de 275, 278 mil. Tá? Então, realmente, um desconto bem diferenciado. É um E a gente saiu do patamar de qual preço para isso? Cara, no Aurora Trend você não comprava por menos de 300 mil, né? 300 mil era um patamar histórico, né, de lá, né, principalmente num período agora que ele ficou pronto, ou um pouquinho antes. E aí hoje a gente está conseguindo negociar apartamentos nessa condição aí, 278, 275 mil, tá? No primeiro, segundo e terceiro andar, 25% de desconto. E nos demais andares, a gente trabalha com 20% de desconto, né? Então, é um desconto bem agressivo. Hoje, o empreendimento está pronto, então você pode já se mudar de imediato, né? E você também pode utilizar teu FGTS como sinal. Também aceita carta de crédito de consórcio, né? Que é importante sempre falar isso. Então, hoje, a facilidade de compra do Aurora Trend realmente é muito grande, né? Tanto é que hoje eu estava falando com o Paulo Vitor, né? Paulo Vitor está aqui com a gente, e ele estava me dizendo que a questão do Aurora Trend está tanta gente lá indo visitar o empreendimento que você tem que ficar olhando a disponibilidade diariamente, né? Para você ter ideia, na Moura, eu estava falando com o Geovan também, eles já estão com 3 contratos assinados, né, e pagos, 4 contratos na rua, né, para ser assinados e pagos, e com mais 8 propostas em negociação, entendeu? Isso a gente está o quê? Então, realmente, a tendência é que esse mês o Aurora Trend quebre recordes de venda, tá? Então, é importante aí para o corretor saber que essa oportunidade existe para levar o cliente lá, entendeu? Verdade. É interessante que essa cultura do imóvel ficar pronto, ele chamar essa atenção para si é muito, muito, muito interessante, né? Porque hoje tem o Polidoro também tem um preço muito agressivo, mas a gente vê a reviravolta, só fez uma mexida de preço, ali uns detalhes do preço, fez com que chamasse atenção para aquele produto especificamente e fizesse toda a diferença, né? Você pega o histórico de 2020, o histórico de 2020 de venda, você percebe a diferença que fez esses detalhes e foram ajustados, né? Isso. Na verdade, Google, eu tenho isso dentro de mim, né, que o empreendimento em si, né, falando mais do Polidoro e Aurora, mas como no mercado geral, se você conseguir ter um empreendimento barato, né, barato assim, no preço justo, né, porque barato não, mas é um preço justo,
né, trabalhando com metro quadrado justo. E um empreendimento de qualidade, né, hoje a gente tem uma demanda muito reprimida, né, de produto. Então, assim, tanto no Aurora quanto no Polidoro, a gente observou isso nesses últimos meses. O crescimento de vendas que a gente teve, tanto no Aurora, tanto no Polidoro, depois da adequação que a gente teve de preços, foi muito grande, né? Então, assim, cada dia mais eu fico mais convicto que você conseguindo aliar um preço justo, né, com um produto de qualidade, a gente consegue fazer as vendas. Para você ter ideia, né, aqui é uma live mais para o mercado, né, então tem muito corretor aqui de mercado. Antes de eu sair da House, né, a gente ia fazer a venda lá de 5 Aurora Trends, né, e todos à vista, que eram Aurora Trends que estavam em promoção, né, e a gente conseguiu aí 250 mil à vista nesses 5 Aurora Trends. Para você ter ideia, a gente vendeu esses Aurora Trends aí em uma semana, né. Então a gente viu que você conseguindo aliar um preço bom e uma qualidade do produto boa, o produto gira, né? E aí é o que a gente está vendo aí no Aurora e no Polidoro, né? Rafael Alencar aí, ó, craque de vendas também da Moura, né? Tem uma turma aí da Moura, Carolina Monteiro também, eu já vi que entrou aí, tem uma galera boa aí, viu, nessa live. O Robson botou aí que o Aurora Trend é um produto para investidor. Também, realmente, um produto para investidor. Hoje, nos apartamentos de 2 quartos, a gente consegue aí um aluguel entre 1.800 a 2.000, né? E dependendo aí, o aluguel, ele pode até pagar a tua parcela do banco, né? E é um produto também que, pô, é uma localização bem diferenciada, né? Ele está numa área bem central, ele está próximo, está a 10 minutos do Rio Mar, fácil acesso à Zona Norte, né? Pela Avenida Norte, enfim. Então também é um produto que é voltado também para o investidor, devido ao custo-benefício, né? Condomínio barato, então todo investidor ele quer um condomínio barato para você ter uma liquidez maior no imóvel, né? Então tudo isso faz diferença na hora do investimento, né? Verdade. E Robson é especialista em locação, né? Ele está falando aí, ele é um cara que é bem especialista, foi gerente da Dallas aí por muito tempo, conhece bem esse tipo de produto, né? Produto para investidor. Quando ele diz que é para investidor, é porque realmente ele sabe, né? É para investidor, ele sabe. É interessante, o pessoal, quando fala daquela localização em si, a gente precisa lembrar também, como a gente sempre conversa, né? De a gente pensar mais na frente o que vai mudar na realidade daquela localização em si, né? Aquele empreendimento em si e tudo que está acontecendo naquela localização, em relação a comércio, em relação a várias das coisas de serviços que vão ser agregados naquela localização. Na verdade, ali a região ela está mudando bastante, né? Hoje, para você ter ideia, se comparar o que é hoje ao que era há 4 anos, né, você vai ver que foi um salto muito grande, né? Então, teve algumas coisas que foram para lá, a gente já vê alguns comércios, tem café, tem padaria já próximo do empreendimento, a gente, a própria Globo, né, saiu de Olinda e levou toda a sede para lá. Enfim, é uma região que realmente está se transformando. A gente tem empreendimentos novos, né, na região, Jardim da Aurora, o Cais da Aurora da Conic, tem o da Pernambuco também ali, né? Então, é uma região que está se transformando também como um residencial, tá? Eu não tenho dúvida que vai valorizar bastante ali. E também, querendo ou não, você tem o Novo Recife, né, que já foi lançado pela Moura, que é um projeto sensacional, que pela proximidade também valorizar toda aquela área, né, do centro da cidade, tá? Então não tenho dúvida que hoje o investidor, ele comprando a Aurora Trend, além da valorização do imóvel que ele vai ter uma rentabilidade de aluguel muito boa. Verdade. Falando um pouco sobre reserva de Polidoro, a gente tem aí na mão um produto que é espetacular, né? E que hoje é um dos queridinhos aí que está atraindo muita atenção ali. Logicamente, a localização ajuda muito. A gente está falando aí de parte comercial. A gente sabe que já existe ali na Polidoro muito forte essa questão. Queria que falasse um pouco agora sobre o Reserva Polidoro. Também teve uma adequação de preço, que foi muito importante nessa virada de chave aí. Queria que falasse um pouco sobre ele aí. Exatamente. O Polidoro, né, já é uma região um pouco diferente, né, da do Aurora, porque o Polidoro ele já tem uma região mais consolidada, né, em termos de serviços,
Hoje, por exemplo, o morador aqui da região, inclusive eu estou no stand, né, nesse momento, hoje ele tem uma facilidade muito grande, né, nessa questão dos serviços. Provavelmente o cliente que vier a morar no Polidoro, né, ele vai descer e vai ter toda à disposição uma gama de serviços bem diferenciados. Por exemplo, o cara atravessa a rua, tem uma padaria na frente do empreendimento. Você tem do lado do empreendimento tem uma farmácia, tem 2 academias na frente também do empreendimento. Mais na frente você tem sushis, hamburguerias, enfim. Então você tem um polo de serviços bem interessantes, né, que vai facilitar muito o dia a dia do morador. Inclusive, você tem praticamente todos os serviços, né, de transportes públicos passando aqui na frente do empreendimento, tá? Então, realmente é um diferencial muito grande hoje do Reserva Polidoro. Já é uma região consolidada, né? Diferente. O Aurora é uma região que assim, vai se consolidar ainda mais, mas aí é uma região mais consolidada em termos de serviços, de estrutura. A proximidade da Federal ela ajudou bastante nisso, né? Porque você tem um público consumidor muito grande na região, ao redor. E aí, o empreendimento, ele serve como, assim como no Aurora Trend, ele serve tanto para o investidor, tanto para a moradia também, né? Porque o investidor aqui, ele pode atingir, por exemplo, os estudantes da Federal, ele pode atingir os residentes do HC, que é aqui do lado, né? Ele pode atingir um casal de filhos, né? Um casal com um filho. Enfim, então o leque dele, ele aumenta bastante, né? É diferente do cara investir, por exemplo, num flat. O cara investindo no flat, o flat você vai ter um leque de possíveis clientes menor, né? Então você vai ter no máximo um estudante ou um cara que mora só, enfim. Aqui você atinge desde o estudante até o cara que mora só, até uma família, né? Devido à quantidade de itens de lazer que tem no prédio. Então, um cara que tem um filho pequeno, com certeza ele vai procurar um empreendimento que tem um lazer, né? E com certeza hoje ele deve estar sentindo mais falta disso ainda, né? Porque quem tem filho e tem um prédio que não tem lazer, o menino está 3 meses dentro de casa, né? Então realmente é bem complicado. E aí aqui a gente consegue ter todo esse tipo de estrutura dentro do Polidoro. Na verdade, Guga, esses 2 empreendimentos são empreendimentos bem similares, né? Você tem empreendimentos bem parecidos, que você tem uma área de lazer também bem similar, área de academia, brinquedoteca, enfim. Tanto é que nas apresentações aqui do Polidoro, né, eu uso muito o Aurora Trend como âncora, né? Então eu ancoro esse empreendimento com o Aurora Trend justamente para o cliente aqui ele visualizar como vai ficar pronto, né? Então eu sempre digo aqui para os corretores, sempre estou ajudando os corretores nos atendimentos. Eu digo, sempre com o celular no bolso, porque no meio do atendimento você mostra a academia do Aurora como ficou e ancora esse produto para cima, né? Porque o Aurora ficou realmente bem diferenciado, tá? E é isso, como são empreendimentos bem similares, né? Então, e também da mesma parceira, né? Então é Mora do Bem, MRV também. Então são empreendimentos que vão ser entregues praticamente do mesmo padrão de construção, tá? Zé Henrique perguntou aqui, Júlio, Zé. Julho, a engenharia está com a previsão de julho de 21, tá? Da entrega do empreendimento. Falando um pouco sobre a questão de preço, a gente falou aí dessa mudança de chave aí, nessa questão do Polidoro. A gente sabe que a gente está com um preço promocional, né? Isso. E já faz alguns meses aí que deu uma mudada na tabela, deu uma adequada no metro quadrado, e a gente viu que isso fez toda a diferença aí para que o Polidoro começasse a dar uma alavancada aí nas vendas. Queria que faça um pouco aí em relação a preço, condição comercial, tudo isso. Isso. É bem importante a gente falar sobre condições comerciais, né? Porque é o dia a dia do corretor, né? Às vezes ele vem e traz o cliente, não sabe se a proposta vai ser aprovada, não tem a certeza, né? Enfim, sempre fica nessa dúvida, né? Então eu trouxe aqui até 2 exemplos, Guga, de propostas que a gente aprovou recentemente, né? Para você ver como é a facilidade de pagamento aqui no empreendimento, tá? Mas realmente falando antes, né, realmente houve uma adequação de preço, tá? Para você ter ideia, a gente teve unidades aqui com metro quadrado saindo a 4.700, 4.750, então realmente um metro quadrado bem competitivo para a região. Hoje a gente tem um metro que a gente compete com praticamente todas as nossas concorrentes aqui na região, né? De
de diversas empresas, enfim, que realmente, desde grandes, médias ou pequenas construtoras, nosso preço não deixa a desejar a ninguém, tá? E aí, desde essa adequação, a gente viu os resultados chegando, né, aqui no empreendimento. Por exemplo, em abril, quando eu assumi aqui o empreendimento, né, a gente fechou com 4 vendas, tá? Já em maio, a gente pulou para 9, né, para 9 vendas, realmente foi um salto de 50%, mais de 50%, né, a mais. E até agora, no dia 10, a gente está com 3 contratos assinados, né? Então, a gente vê que o empreendimento está bem movimentado. Para você ter ideia, né? Hoje nós estamos no dia 11, né, de junho. Até agora, a gente teve 20 visitas no empreendimento, tá? Isso de clientes agendados, né? Então, realmente, assim, eu hoje, se eu estivesse no lugar do corretor, eu não tenho a dúvida que os 2 produtos que eu iria focar eram Polidoro e Aurora Trend. Não tenha dúvida, né? Porque hoje você consegue vender o empreendimento, hoje você tem preço e você pode, na tua apresentação, colocar justamente a qualidade da construtora, né? De quem está fazendo, de quem são os parceiros. E você tem argumento para tudo, né? Então, assim, como o Robson falou aí também, que eu estou acompanhando aqui os comentários, né? Uma é a maior da América Latina, né, MRV. A outra é a maior do Nordeste, né, que é a Moura. Então, assim, hoje o cliente, né, ele quer essa segurança, né? Ele além de você aliar essa questão do preço, mas quando ele vê que teu preço, o preço de um Moura do B, de um MRV, tá igual de uma outra construtora, né? De um menor padrão, com certeza ele não pensa 2 vezes, ele vem para cá, né? E é o que está acontecendo aqui, né? Então, hoje, se eu tivesse exercendo, né, a função, porque corretor eu sou, tenho Cresce, enfim, mas se eu tivesse exercendo a função do corretor, eu não tinha dúvidas que hoje o empreendimento que eu iria focar era Polidoro e Aurora Trend, tá? Aí falando até, Guga, de propostas, né? Eu trouxe até 2 propostas aqui que a gente aprovou recentemente, só para a turma ver como é que está a facilidade de aprovação dessas propostas, tá? Então, por exemplo, eu trouxe uma aqui, né? A gente vendeu uma unidade aqui no primeiro andar por 250 mil, certo? Desses 250 mil, o cliente ele tem que pagar para a construtora 20% desse valor, tá? Que daria 50 mil reais. E ele financia 80%, 200 mil. Esses 50 mil, esse cliente que comprou, tá? Dos 50 mil, ele tinha 41 mil de FGTS, certo? Então, veja, o cara, além disso tudo, o cliente utiliza um dinheiro que está parado, né? Porque o FGTS não rende absolutamente nada, tá? Rende menos que a poupança, enfim, é irrisório o que rende o FGTS. E aí o cara, ele tem no FGTS alto, ele consegue utilizar, não para descontar do valor do financiamento aqui ele consegue utilizar na entrada dos 20%. Pô. Isso aí é um diferencial muito grande. Então o cara, ele tinha aqui, ó, os 20% desse apartamento que ele comprou era 50 mil, 41 mil foi de FGTS, tá? E aí o que é que ele fez? Deu 5 mil em dinheiro e ficou 14 meses de 280 reais. Uma condição mole. O cara saiu aqui totalmente satisfeito, o cliente. Nem imaginava que poderia utilizar esse FGTS agora, né? Porque era um dinheiro que estava parado, como eu falei, não rende absolutamente nada. E ele saiu aqui realmente, assim, fechou na hora, entendeu? Quando eu perguntei a ele, você tem FGTS? Ele disse, tem 41 mil. Esse cara comprou, pô. Ó, o cara que tem FGTS e vem para cá, ele vai comprar, não tenha dúvida. Essa informação é muito importante porque a gente percebe que, principalmente o pessoal do mercado, eles não, como muitas construtoras, elas não aceitam o FGTS na entrada, eles não têm essa expertise. Na hora, às vezes, o cliente tem esse FGTS, eles tentam barganhar com o cliente para colocar esse FGTS mais na frente no financiamento, mas ele não pensa que o cliente pode usar de imediato, no lugar de, muitas vezes, até se descapitalizar. Ele pode utilizar esse FGTS na entrada dele. Exatamente. E ficar com uma parcela suave, ou então até quitar o saldo dele. Exatamente. Como você falou, o cliente hoje, porque é a regra do mercado, né, qualquer construtor que ele for, a construtora vai dizer, não, você pode utilizar teu FGTS.
mas tu vai descontar do teu valor do financiamento. Os meus 20%, a construtora vai querer em dinheiro, entendeu? E aqui não, aqui a gente aceita o FGTS, tanto aqui como no Aurora, tá? Se o cara tiver também no Aurora Trend o FGTS bom, ele é aceito como parte de sinal ou como sinal, tá certo? Exatamente, Rob, foi o que eu falei. FGTS corrige menos que a poupança, não tem... O cliente, o investidor, enfim, ele não tem por que deixar um dinheiro no FGTS, entendeu? Então, é melhor o cara utilizar na compra do imóvel, né? Que pode render para ele. No caso desse cliente foi para moradia, né? Mas se fosse um investidor, iria render para ele um retorno aí de 0,7%, 0,8%, né? E ele conseguiria ganhar muito mais do que deixar esse dinheiro parado no FGTS ou numa poupança, né? Então, é como a gente sempre fala, né? Hoje as oportunidades, né, para quem está podendo comprar, elas apareceram, né? Existem momentos, né, existem momentos na vida, né, de crises, de supostas crises, enfim, que acompanhado a crise vem a oportunidade. E aí a oportunidade bateu, tanto no Aurora Trend quanto no Polidoro. E isso eu estou sentindo na pele aqui, né? No Aurora Trend eu não tenho esse controle de visitas, tal, porque a gestão é Moura, né, como a gente falou. Mas no Polidoro aqui, eu tenho toda a quantidade de clientes que entra, quantidade de clientes que fecham, enfim, então todos os números, e a gente pode fazer uma análise mais detalhada, né, do empreendimento, tá? No Aurora eu já não consigo por causa da gestão Moura do B, né? E a gente está falando de um período de quarentena, né? Essas visitas durante esse período de quarentena. A gente teve um aumento aqui de mais de 50% no período de lockdown, entendeu? Assim, foi excelente o resultado aqui do empreendimento, tá? Outro exemplo que eu trouxe aqui de propostas, né, que servem aí para os corretores, uma unidade que a gente vendeu aqui por 260 mil, tá? Esses 20% que a construtora pede para ela, né, de pagamento, daria 52 mil, né, os 20% em cima dos 260. E aí como é que foi que o cliente pagou esses 52 mil? Ele tinha um sinal de 3.900, né, então a gente fez um sinal de 3.900 para ele. Conseguimos ainda dividir esses 3.900 em duas vezes, tá? Então ficou um sinal de 3.900 dividido em duas vezes. E conseguimos também fazer parcelas de 48 mensais de 1.002, né? De R$1.002, tá? Então, assim, aí esse exemplo já é outro exemplo que eu queria dar. É um exemplo que a gente consegue, se o cliente ficar apertado de pagar esses 20% num período curto, né? Que é o período de obra, que geralmente é o período que as construtoras fazem, que cobra esses 20% durante a obra do empreendimento, a gente consegue esticar essa corda em até 48 meses, né? Então, esse cliente, provavelmente, que fechou aqui com a gente, com 3.900, um empreendimento que vai entregar daqui a um ano, né, praticamente, ele não fecharia em lugar nenhum, né? Verdade é essa. Verdade. Nem qualquer consultora ele não fecharia essa proposta, entendeu? Então, a gente conseguiu fazer 3.900 de entrada e dividiu 48 mil, né? Então, realmente ficou uma condição bem diferenciada, né? E aí a gente conseguiu também fechar a venda. Ou seja, a gente consegue atingir, né, o cara que tem FGTS, o cara que tem um sinal baixo, né? Então, enfim, a gente consegue hoje estar atingindo um leque de clientes com uma quantidade bem maior, né? E aí, só atentando, né, questão de renda, né, enfim, porque tudo isso passa por uma análise, né? Você sabe, Guga, como é que funciona. E aí a gente faz uma análise de crédito do cliente, vê se o cliente tem a renda para financiar, enfim. Mas aí ele tendo condições de financiar, por proposta, a gente consegue aprovar praticamente tudo, viu, Guga? Isso aí não tem a dúvida. E o legal é que a gente tem percebido é que, logicamente, quando o cliente ele manda a proposta, a gente tem aquela opção de aprovar pela Caixa Econômica, para ter aquele norte de financiamento para o cliente e tudo, mas também o cliente tendo um relacionamento bom com o banco dele, podendo pegar essa carta de crédito junto com o banco de relacionamento, a gente consegue também fazer, finalizar essa compra do cliente, utilizando essa carta de crédito como norte
de quanto de valor que o banco libera para ele, mesmo que seja para financiar mais na frente, mas que ele tenha essa noção de quando o cliente ele tem disponível para ele. Tem uma pergunta, Guga, que eu estou vendo, que é da GS, né, o pessoal de George. Um abraço aí, pessoal. George, eu trabalhei com ele muito tempo na Cirela, né? Profissional muito qualificado. A gente não precisa de fiador, tá? Esses 48 meses, certo? O cliente, a gente faz o fluxo, aprova o fluxo e não precisa de nenhum tipo de fiador, tá bom? Só respondendo aí a Georgia e o pessoal da GS. Aí, Guga, aproveitando, seria bem interessante, eu vou falar um pouquinho sobre o passo a passo, né, da nossa proposta, como é que a gente faz a proposta, porque assim, cada construtora tem sua política, né? Sua política de recebimento de documento, tem construtora que pega cheque ainda, enfim, já que cheque não usa mais, né, praticamente, mas tem construtora que ainda trabalha com cheque, enfim. Como é o nosso passo a passo, tá, gente? É o seguinte, o cliente, ele veio aqui, você fechou com ele, né, fechou o fluxo, enfim. Qual é o passo? O primeiro passo é pegar a documentação desse cliente, uma documentação completa, tá? Porque a MRV ela não vai analisar nenhuma proposta de pagamento sem ter a documentação completa do cliente, tá? Então é bom que isso fique claro, porque na Moura do B, que apesar de ser uma parceria também aqui no Polidoro e lá no Aurora, a Moura do B ela já trabalha de uma forma diferente, né? Por exemplo, a Moura do B, o corretor ele preenche aquela ficha de proposta, né, da imobiliária, manda para lá, o pessoal lá, George, enfim, as meninas lá mandam para o Homero, né? O Homero vai analisar a proposta e ver se aprova a condição comercial, né? Sim. Quando ele aprova a condição comercial, é que o pessoal vai pegar a documentação do cliente, tá certo? Aqui a gente já faz ao contrário. A gente pega a documentação do cliente primeiro, né? Faz a análise dele, né? Para saber se ele teria condições se ele é um cliente A, B, C, enfim, a gente tem todo o rating, né, do cliente aqui. E aí a gente faz essa análise primeiro, para depois da análise aprovada, né, com crédito, a gente passa o validador, né, que é a proposta de fato de compra, para a diretoria, né, para a diretoria comercial aprovar a proposta, tá? Então, para ficar claro, a gente não aprova, a gente não pega propostas como as construtoras pegam em outros lugares, né? Só com aquele papel preenchido, não. Tem que ser documentação completa, tá? Isso. Aí o corretor deve estar perguntando agora, pô, mas isso aí dificulta o trabalho e tal, o cliente quer saber primeiro o preço para depois dar documento, enfim. Eu também pensava assim, tá? Até vir para cá. Eu também pensava igual e realmente é bem compreensível o corretor pensar dessa forma. Mas, assim, na minha opinião, e Guga, você que está aqui há 5 anos, sabe disso, quando o cliente está interessado, cara, ele vai dar, entendeu? Ele vai dar documentação, se possível ele dá cheque, né? Enfim, ele trabalha com cheque e tal. Então, e para o corretor é muito melhor porque ele fideliza mais o cliente, né? Não é aquele cliente que a gente chama o cliente especulador, né? Que ele dá a proposta para ver qual é e vai enfim, ele preenche o papel na Moura, preenche o papel na Pernambuco, preenche o papel na Campos Gouveia, né? Aqui não. Aqui ele tem que dar documentação, entendeu? E o corretor sabe, velho, se o cliente der documentação, é porque o cara quer. E o cara tá de pé, entendeu? Então, a partir daí, dessa outra linha de pensamento, eu fui mudando a minha percepção disso. E eu realmente acho muito melhor dessa forma que a MRV faz. O cara fez proposta, pega a documentação. Pô, mas eu não vou dar. Então, não tem como analisar sua proposta, meu querido. Infelizmente, né? Então, dê a documentação que a gente analisa toda a proposta, né? Até porque o desconto já está na tabela, né? Que é os 50 mil. Então, será que dá para pagar, para ter um desconto maior que os 50? Que dá, né? 2 mil a mais, 3 mil a mais, enfim. Mas aí o desconto é aquele da tabela e pronto, ó. O desconto é esse. Bom, se o senhor quiser comprar, a gente pega a documentação, faz a análise. O senhor quer mais 2 mil de desconto? Beleza, me dê a documentação, a gente faz a análise e tenta brigar pelo seu desconto a mais, né? Esses 2 mil. E até porque vai perceber o interesse maior do cliente, né? Se ele realmente quer comprar, ele vai se disponibilizar. Lógico, não tenha dúvida. Tanto que, pô, assim, pelos números do Polidoro que eu tenho, né?
A gente que acompanha de perto, praticamente a gente está com um aproveitamento aqui de proposta de 70%. Entendeu? Isso aí é muito alto, esse aproveitamento. Para você ter ideia, em outras consultoras que aceitam só aquela folha preenchida, né? O aproveitamento de proposta é 50%, 40%. Né? Aqui a gente está com 70%. É um aproveitamento muito alto. Que é justamente por causa disso. É o cara que deu documentação e quer comprar. O cara pode dar documentação e não querer? Pode. Porque pode mudar de ideia, enfim, isso é normal, acontece, é do jogo. Mas, assim, na maioria das vezes, é o cliente que quer fechar. Deu documentação, mesmo que ele chegue a desistir, mesmo que ele chegue a desistir, só o fato dele ter entregue a documentação mostrou que realmente ele tinha um interesse. Exato. Ele pode ter encontrado outro produto, outra posição, alguma coisa do tipo, mas para aquele produto ele se interessou, por isso que ele entregou a documentação. Exatamente. Então, assim, realmente eu mudei muito minha percepção nessa questão e realmente hoje a gente está com um aproveitamento muito bom das propostas aqui. Aí, por exemplo, só para terminar o passo a passo, né? Proposta com documentação completa, tá? Após pegar essa proposta com essa documentação, a documentação ela entra em análise, tá? Depois que o cliente é aprovado, a proposta de compra, de fato, né? Parcelas, enfim, essa é a discussão de preço. A gente sobe o validador para a diretoria comercial aprova, depois que aprova, a gente gera o contrato, tá? Gerando um contrato, e aí a gente gera um contrato que a gente já trabalha com um contrato digital, né? É importante falar isso, que aí é um contrato digital que vai por e-mail do cliente e tem a mesma validade jurídica de um contrato físico, tá? Então, o contrato vai por e-mail do cliente, o cliente abre, ele faz uma assinatura digital, que é igual a da carteira de motorista, né? Quem tirou recentemente. E aí ele assina o contrato, depois devolve para a gente e o trâmite é o mesmo. Tá? Então, realmente, hoje a facilidade de compra num Polidoro está muito grande, né? Devido a essas questões que eu falei de preço, condição de pagamento, né? Aceitação de FGTS, enfim, e que termina num contrato digital. Né? Que o contrato digital realmente faz uma diferença muito grande. Eu ainda não tinha conheci aqui na MRV e vi que é um facilitador tanto para o corretor tanto para o cliente, né? Realmente é bem legal essa tecnologia do contrato digital. E a expectativa para esse mês de junho, Bruno? A gente viu que já tem uma movimentação muito grande aí, em relação às vendas. O pessoal que está assistindo aí se empolgar aí em relação a essas vendas de junho. Eu acredito que esse mês a gente tem tudo aí para fazer um grande número. Eu não tenho dúvida, Guga. Assim, como eu falei no início, né? Até agora a gente está com 20 atendimentos aqui no stand, né? A gente vê praticamente 2 clientes por dia, né? A gente atende aqui. Então, para um empreendimento nesse segmento imobiliário, né? Que nós sabemos, né? Quem está aí, que são os corretores que tiram plantão, enfim, outros projetos, sabe que é um movimento muito grande, né? 2 clientes por dia. E aí, desses clientes, a gente conseguiu já assinar 3 contratos, né? Então, praticamente, a gente já igualou o nosso resultado de abril, né? Que foram 4 contratos. E a tendência aqui é que a gente termine com 10 contratos assinados, tá? É minha expectativa. E, na verdade, somando até os 2 empreendimentos, minha expectativa é de 15 contratos assinados no Aurora e 10 aqui, totalizando 25 vendas, tá? Eu acredito que é bem possível a gente fazer esse número devido ao que eu acompanho, que eu estou vendo, né, em termos de visitações, propostas, enfim. Acredito que a gente consiga fazer uma quantidade boa de vendas nesse período, tá? E é como eu te falei, cara, assim, eu focaria nos 2 empreendimentos. Eu, corretor de imóveis hoje, não tenha dúvida, são os 2 empreendimentos que o corretor tem que focar. Para ter ideia, aqui no Polidoro, tanto no Polidoro Aurora, 4% de comissão, com 1% de prêmio, né? Vendeu a segunda unidade, 1,5%. Então, teve corretor aqui, mês passado, que vendeu 2 unidades, tirou 11% de comissão, cara. 11% de comissão. Isso aí você fazer a conta aí. O apartamento mais barato aqui é 250, 11% de 500